Boa noite, amigos telespectadores, mais uma vez com vocês e com a presença do nosso deputado Gerson Berger, como acontece semanalmente, e a volta do jornalista Pedro do Couto, que foi aí para a Europa e viu tanta coisa bonita, um clima de segurança que infelizmente nós não temos no nosso país, não é, Pedro? E nós, eu e o Gerson, te damos as boas-vindas. Você estava fazendo falta no programa, Pedro. Que ótimo que você está de volta. Muito obrigado, Tereza, pela recepção que vocês estão me dando aqui na volta dessa viagem que fiz com a minha mulher Helena, visitando a nossa filha mais velha Tatiana, que mora em Londres. Voltamos por Lisboa, uma cidade encantadora, segura, calma, pacífica, exatamente ao contrário do que se encontra no Rio de Janeiro. Ô Pedro, eu não tenho nenhuma dúvida que Lisboa é uma cidade encantadora. Eu acho que Rio de Janeiro e Lisboa são as duas cidades mais bonitas e acolhedoras do mundo. Infelizmente, o Rio de Janeiro não vive esse clima de segurança. Mas, minha gente, eu agora vou trazer para vocês os assuntos de hoje. Nós vamos falar aí sobre a posição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em relação à presidente Dilma. Ele quer que a presidente Dilma renuncie. Também falaremos aí sobre a compra de carros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O nosso deputado Gerson Berger vai ser convocado mais uma vez a contar uma daquelas suas historinhas maravilhosas que você já me confidenciou e eu adorei. Amei de verdade. Pois é, Gerson, o Pedro estava em Portugal no último domingo e lá deve ter tomado conhecimento e até assistido às manifestações que ocorreram em todo o Brasil e que deixaram claro que continua uma mobilização grande e acesa numa terceira onda de protestos ocorridos em menos de 8 meses do segundo mandato da presidente Dilma. Foram aproximadamente 900 mil pessoas, segundo estimativa, que voltaram às ruas no domingo passado para protestar contra o governo Dilma, criticar sua administração, condenar a corrupção, pedir seu impeachment, mas também para execrar Lula e o PT. A presidente mais impopular da história do Brasil, pois apenas 8% consideram seu governo ótimo ou bom, mas 71% o julgam ruim ou péssimo. Dilma está sob a mira da população e qualquer passo em falso pode lhe trazer sérias consequências. Nós fomos às ruas ouvir o que o nosso povo pensa sobre a manifestação de domingo e toda essa situação que aí está. Acho que finalmente o povo brasileiro está começando a enxergar que não está bem, ficar só aceitando tudo de olhos fechados. Sinceramente, está bem difícil. O que a gente pode fazer é começar a ter uma fiscalização forte em cima do governo atual, né? A população, sim, começar a cobrar e fiscalizar de perto o que está acontecendo, entendeu? Com relação ao juiz, acho correto o que ele está fazendo. Inclusive o Ministério Público e a Polícia Federal. Eu só não entendo por que ainda não foi feito isso nas outras esferas, sejam estaduais e municipais. Eu acredito que possa ter surtir um certo efeito. Eu sou a favor, sim, do impeachment, só para que a gente possa, de certa forma, mexer um pouco com a organização do nosso governo atual e fazer com que o Brasil evolua e atinja um novo degrau. Renunciar ou apresentar desculpa. Apresentar desculpa tendo visto os erros. O programa baseado em mentiras e tudo que ela disse não pôde executar. Bom, minha gente, está aí a voz do nosso povo, e eu sempre digo que a voz do povo é a voz de Deus e que coincide com a posição do nosso programa. Uma coisa é bom que fique clara: o Brasil não vê com bons olhos conchavos na política, acordos por debaixo dos panos que possam estar em curso.
A cobrança das ruas, eu não tenho dúvidas, não permitirá a prática tradicional e vergonhosa que sempre existiu na política brasileira, o toma lá da cá. Chamo a atenção que, além dos protestos, o povo manifestou seu apoio à Operação Lava Jato, ao Ministério Público Federal, mas especialmente ao juiz Sérgio Moro. Para muitos, um herói, por sua coragem e determinação em colocar na cadeia corruptos e corruptores. Autoridades como Moro são raras, raríssimas no nosso país, mas quando aparecem, nos enchem de orgulho e nos dão a sensação de que nem tudo está perdido, que ainda existe uma luz no fundo do túnel. Uma coisa é certa, mesmo não sabendo da lição que o Planalto poderá tirar das manifestações do último domingo, ficou muito claro que a pressão sobre a presidente Dilma Rousseff e seu governo continua e continua muito firme. Você não acha, Gerson? E logo a seguir vou ouvir o Pedro também. Ô Tereza, você disse tudo muito bem, muito feliz. Não resta dúvida que as manifestações de domingo passado traduziram mais uma vez a indignação e o mal-estar que tomou conta da sociedade contra o governo que aí está em seu partido, o PT. Ainda que, para alguns, o número de pessoas que foi às ruas tenha ficado aquém do esperado, sugerindo que isso se deve à mobilização feita pela oposição, com a qual o povo ainda não está afinado. Pode ser. De qualquer maneira, chamou a atenção a carga manifestada contra o ex-presidente Lula. Até de uniforme de presidiário, ele foi colocado um grande boneco inflado com o número 13 do seu partido, o PT, e 171, usado popularmente para definir pessoas trambiqueiras, estelionatárias e enganadores. E a que nível de desgaste chegou Lula. Uma decepção para aqueles que achavam que ele ainda era um forte candidato a presidente da República. Mas Tereza pudera. Tem sido muitas as denúncias de envolvimento de Lula, especialmente com empreiteiras. Do jeito que a coisa estava, babar o Lula. E fique atento, porque o juiz Sérgio Moro não brinca em serviço. Tu te cuida, porque senão ele te pega e babar outra vez. Ô Gerson, adorei as suas palavras, viu? Esse babar o Lula, em primeiro lugar. Segundo, o bonecão inflado, com o número 171. Imaginem que este bonecão vai percorrer o Brasil todo. Ele foi uma atração tão grande nas manifestações que vai ser atração em todo o Brasil. Muito bom. Mas eu também recomendo o que você já disse. Lula que se cuide, porque o Moro não é mole não, e ele faz muito bem, não é verdade, Pedro? É verdade. A situação do governo é uma situação crítica. A indignação popular está presente e impulsionou as manifestações. A força do povo não se mede apenas pela presença física das pessoas, mas também pelo entusiasmo com que se dedicam àquela causa. A indignação popular é enorme com a corrupção e com a contradição entre o que Dilma disse como candidata e como está procedendo na presidência do país. É uma Dilma contra a outra. Isso a isola ainda mais, abala o governo como um todo. Ela tem que encontrar uma saída para a crise.
A saída para ela, a meu ver, é de romper a barreira que está separando da opinião pública, ir ao encontro da opinião pública. Caso contrário, ela não sairá da situação em que se encontra e talvez não termine o seu governo. Ô Pedro, eu só queria acrescentar ao que você disse o seguinte: a Dilma, bem que está tentando se aproximar, não do povo, mas dos deputados, do pessoal que está em volta. Olha a demagogia. Esta semana o Kassab fez aniversário. Ela apareceu de improviso, surpresa, e a primeira coisa que fez foi brincar com a cachorrinha do Kassab. Isso acabou sendo notícia na mídia. Então eu acho que, infelizmente, ela está tão perdida que está apelando para tudo. Este é meu entendimento, Gerson e Pedro. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse, esta semana, declarou depois das manifestações, que Dilma deveria optar por um gesto de grandeza e renunciar ao cargo, caso ela não tenha a capacidade de admitir os erros e, claro, apontar soluções para a crise que hoje vive a nação. Olha, Gerson, eu acho que Fernando Henrique, embora nem sempre concorde com ele, tem muita coisa que eu não concordo, neste caso ele tem toda a razão. Acho que diante da crise econômica e de moral que vive o seu governo, inclusive com total desarticulação no Congresso, mal com Eduardo Cunha, estranhamente bem do dia para a noite, com Renan Calheiros, mas não sabemos por quanto tempo. Uma coisa certa: claro que isso teve um custo, e não tenham dúvidas que foi um custo alto. É certo também que ela agora, não tenham dúvida, está em suas mãos. Isto sem falar nos golpes do Lava Jato. Porque Dilma não abre o jogo e diz que não tem condições de dar continuidade ao seu governo. Que é legal, como diz Fernando Henrique, mas ilegítimo, faltando-lhe a base moral que foi corroída pelas falcatruas do lulopetismo. Gerson e Pedro, como vocês veem esta posição do Fernando Henrique Cardoso, ele que sempre foi um oposicionista moderado em relação à presidente Dilma? Exatamente, Tereza, o que você disse. Fernando Henrique, desta vez, radicalizou em relação à presidente Dilma. Veja, bem recentemente, ele chegou a fazer uma defesa pessoal de Dilma, definindo-a como pessoa honrada. Acho que Fernando Henrique foi muito lúcido, particularmente gostei muito de uma citação sua ao prever que a desarticulação do governo Dilma se manterá até que apareça um líder com força moral, que diga como fez Ulisses Guimarães com o Collor e com a Constituição nas mãos. Ele disse: você pensa que é presidente, mas já não é mais. Tereza, muito forte esse recado do Fernando Henrique para a presidente Dilma. Claro que o PT esperneou e era uma saturada frase de que é dor de cotovelo pela recente derrota eleitoral. Para o líder no Senado, Humberto Costa, houve pequenez política nas declarações de Fernando Henrique. Tiveram até aqueles que acharam que ele não estava batendo bem, como disse o líder do governo na Câmara, José Guimarães, irmão de José Genuíno. Absurdo. Uma coisa é certa, Tereza: o impeachment da presidente Dilma está na cabeça da maior parte
da população brasileira. Ô Gerson, o presidente Fernando Henrique colocou muito bem, até que apareça um líder com a força moral que possa realmente conduzir o nosso país. O problema é onde está esse líder com toda essa força moral, porque infelizmente, por enquanto, ele ainda não apareceu. Você não acha, Pedro? Tereza, o líder, de fato, você tem toda a razão, não apareceu. E não pode aparecer da noite para o dia, porque é preciso que ele seja aprovado pelas urnas. Quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso propõe a renúncia da presidente Dilma Rousseff, fazendo praticamente um apelo à presidente para que deixe o Palácio do Planalto, é evidentemente que ele está construindo uma ponte para o PMDB na hipótese do impeachment da presidente Dilma Rousseff, para que então a transição ocorra, porque para que haja uma consagração de uma liderança nova, é preciso que haja eleições. E as eleições não estão previstas no caso da renúncia da presidente Dilma Rousseff. No caso da renúncia da presidente Dilma Rousseff, o posto é preenchido automaticamente pelo vice Michel Temer, como foi no caso do impeachment do presidente Collor pelo vice Itamar Franco. Ai, Pedro e Gerson, coitado do nosso Brasil, estamos muito mal. Eu acho que o melhor que poderia acontecer, e as contas de campanha Dilma estão sendo contestadas, aí sim, aí cai a chapa e nós vamos ter eleições novas. Acho que isso vai ser muito bom. Ainda, mesmo assim, acho que a renúncia de Dilma seria o ideal para o Brasil. Bom, mas nós agora vamos passar para a tradicional historinha, que eu não abro mão. Mas olha, Gerson, você já me confidenciou a sua historinha de hoje, maravilhosa, e eu tenho certeza que vai te servir de carapuça para muita gente. Vamos à historinha. Tereza, você tem toda a razão. Acho que a história vai agradar a você e aos nossos amigos em casa, já que o nome é O Homem Soberbo, mas serve também para as mulheres. E vamos a ela, vamos à história. Esse caso foi contado pelo padre Leonel da Franca, que já não mais existe entre nós, e foi um célebre pároco da igreja Nossa Senhora de Lourdes. Ele estava na sacristia, entrou na igreja um cidadão modestamente vestido e dirigiu-se a ele. Padre, quero me confessar. Muito bem, meu filho. Entre no confessionário. E perguntou, o que há contigo, meu filho? Padre, falou o cidadão, sou muito orgulhoso. Ah, meu filho, respondeu o padre, soberba é um dos pecados capitais. E acrescentou, por que és orgulhoso? Por acaso és rico? Não, padre. Não és rico, então és muito instruído. Não, não tenho instrução. E não posso ganhar muito dinheiro, respondeu o cidadão. Então, qual a sua profissão? Sou foguista de terceira classe da Central do Brasil, diz o padre. Então, és forte? Não, senhor padre. Como posso ser forte se ganho tão pouco e mal me alimento? Então, diz o padre, você não é rico? Não. É forte? Não. Não tem instrução? Ganha pouco?
olhando bem para você, vejo também, não és bonito? Meu caro, vai para casa, tranquilo. Você não é orgulhoso, não. Você é um grande tolo. Qual a moral? Há pessoas que gostam de manter uma certa aparência, sem ter qualidade para fazê-lo. Outras que têm dinheiro julgam que tem o rei na barriga, mas todos esquecem que viemos do pó e para lá voltaremos no mesmo trem e no mesmo vagão. É isso aí, minha gente. Espero ter atendido a expectativa da Tereza, porque ela tinha alguma intenção. É tua história. Tome conta dela. Olha, Gerson, no início da história você disse que a história serve também para mulheres. E eu não tenho nenhuma dúvida que ela se encaixa muito bem na nossa presidente Dilma. Durante a campanha era tanta soberba, tanta prepotência, tanta arrogância. Ela se esqueceu de uma coisa que você falou na história, na moral melhor, que nós viemos do pó e para o pó retornaremos. E agora vocês vejam, está aí vivendo uma situação que eu diria humilhante. Acho que esta é a expressão correta. É evidente que ela não é igual àquele pobre coitado que foi ao confessionário do padre, mas é muito pior. É muito pior porque enganou, mentiu para todos os cidadãos brasileiros. E isto me revolta e me revolta muito. Mas agora nós vamos deixar a presidente Dilma de lado, Brasília, e vamos para o nosso Rio de Janeiro. Esta semana, matéria publicada no jornal o Globo mostrava que o Tribunal de Justiça do Rio vai gastar 23 milhões para comprar 246 jetas para atender magistrados. Você se lembra, Gerson, que a Câmara dos Vereadores lá atrás quis comprar o mesmo carro para os vereadores. Eu, na ocasião, fui radicalmente contra, fiz todo o movimento mostrando que o vereador não tinha que ter carro e deveria continuar assim, que seu salário era generoso o suficiente para que ele comprasse carro com seu próprio dinheiro. O fato é que minha posição, que era única no dia da reunião em que se discutia a compra dos veículos, acabou sendo seguida por outros colegas vereadores e o famoso Jetta, que já havia sido comprado, acabou sendo devolvido à Volkswagen. Agora leio no Globo que você, entrevistado pelo jornal, também se colocou contra a compra desse veículo para o Tribunal de Justiça. Vi na decisão do TJ uma situação diferente da Câmara, pois os magistrados já têm automóveis e, pelo que li, carros bastante usados. Conta, Gerson, para o nosso telespectador o porquê da sua posição. Tereza, fico feliz que você aborde esse assunto e possa me dar a oportunidade de esclarecer a minha posição que saiu pela metade no Globo. O que eu disse e repito é que o momento é de crise, não sendo o mais apropriado para a compra de carros novos, seja do Tribunal de Justiça, de Contas ou da Assembleia Legislativa. Entretanto, também reconheço que o Tribunal de Justiça, com 8 anos de uso, acaba tendo uma despesa com manutenção possivelmente mais caro que a compra de carros novos.
Acima de tudo, tem que se usar o bom senso, ver o que realmente vai trazer menos desperdício de dinheiro público. Quem sabe o modelo mais simples. Uma coisa é certa, daqui a pouco vão achar que a família Berger tem alguma coisa contra o Jetta. Na verdade, é apenas uma coincidência. Você foi contra a compra do Jetta para os vereadores e agora é a minha posição em relação à compra desse mesmo modelo pelo Tribunal de Justiça. De qualquer maneira, a gente fica meio que estarrecido, porque são sempre modelos de luxo. Eu ainda acho que quem mais ganha, quem tem melhores salários, é que tem carro oficial, é que goza desse privilégio. Então, é tudo um absurdo neste país. Acho que as coisas precisam mudar e, assim, se mudarem mesmo, talvez o nosso país tenha jeito, porque eu acredito no Brasil. Bom, minha gente querida, o nosso tempo acabou. Obrigada, Pedro, mais uma vez, feliz retorno. Obrigada, deputado Gerson Berger, pela sua participação, especialmente pela bela historinha. Amigo telespectador, o nosso carinho muito especial para vocês. Estaremos juntos no próximo sábado, aqui na CNT, às 11h30 da noite. Até lá.